Bem-vindo ao canal Além dos Fatos. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve para não perder mais histórias como esta. Agora vamos conhecer a incrível trajetória da Congregação Cristã no Brasil. Um convite para viajar no tempo. Imagine-se voltando mais de 100 anos na história. O mundo ainda não conhecia aviões cortando os céus em voos comerciais. As comunicações eram feitas por cartas, que levavam semanas, às vezes meses, para chegar ao destino. As ruas de terra em pequenas cidades eram cruzadas por carroças, e nas maiores, os bondes puxados por cavalos tilintavam pelas manhãs. As roupas eram mais formais, homens de chapéu, mulheres de vestidos longos. A vida era mais lenta, mas cheia de desafios. Era uma época de sonhos e incertezas, de gente que deixava para trás sua terra natal em busca de um futuro melhor. É nesse cenário que começa a história da Congregação Cristã no Brasil. Uma história de fé, coragem e perseverança que atravessou oceanos para florescer no solo brasileiro. O nascimento de Luigi Francescon. No dia 29 de março de 1866, na pacata Cavasso no Ovo, no norte da Itália, nasceu Luigi Francescon. A cidade ficava na região do Friuli, cercada por colinas verdes, vinhedos e pequenas propriedades rurais. As casas, de pedra e madeira, tinham telhados de telha e janelas estreitas. O cheiro do pão assado se misturava ao aroma da terra depois da chuva. A Itália havia se unificado poucos anos antes, mas as mudanças políticas pouco alteraram a vida no campo. O povo ainda enfrentava dificuldades econômicas, e famílias como a de Luigi viviam do que plantavam e criavam. O trabalho era duro. Desde cedo, Luigi ajudava na lavoura, cuidava dos animais e buscava água no poço. Era uma infância simples, mas que forjou nele resiliência e disciplina. O encontro com uma nova fé. A Itália daquela época era fortemente católica. A missa dominical era parte essencial da vida da comunidade. Mas em certo dia, missionários presbiterianos escoceses chegaram a Cavasso no Ovo. Eles traziam uma mensagem diferente. Pregavam que a salvação vinha unicamente pela fé em Cristo e que a Bíblia deveria ser lida e estudada por todos. Luigi, ainda jovem, ficou intrigado. Começou a ouvir as pregações, fazer perguntas, ler as Escrituras por si mesmo. Essa decisão não foi fácil. Muitos na aldeia o viam com desconfiança, alguns até o evitavam. Mas sua convicção crescia. Ele entendeu que seguir sua fé significava, às vezes, remar contra a maré. A partida para o novo mundo. No final do século XIX, o norte da Itália passava por crises agrícolas e poucas oportunidades de trabalho. Histórias de imigrantes que haviam prosperado nos Estados Unidos chegavam aos ouvidos de Luigi. Em 1890, ele decidiu se lançar nessa aventura. Embarcou para Chicago, cidade que fervilhava com a chegada de imigrantes de várias partes do mundo. O clima era frio, o idioma era estranho, mas Luigi não se intimidou. Trabalhou duro em fábricas e serviços manuais. Aos domingos, frequentava uma igreja presbiteriana, mas sentia no coração que faltava algo: o impacto do avivamento. Em 1906, notícias começaram a se espalhar. Na rua Azusa, em Los Angeles, um avivamento extraordinário estava acontecendo. Pessoas se reuniam dia e noite para orar, e experiências como nos dias dos apóstolos estavam acontecendo. Falar em línguas, curas, profecias. Luigi, curioso e sedento por algo mais profundo, passou a frequentar reuniões pentecostais em Chicago. Em 1907, ele mesmo viveu a experiência do batismo com o Espírito Santo. Foi um marco em sua vida. A partir dali, nasceu nele um desejo ardente de levar essa mensagem a outros. O chamado para o Brasil. Pregando entre imigrantes italianos nos Estados Unidos, Luigi conheceu irmãos que falavam sobre o Brasil.
país que recebia levas de italianos para trabalhar nas lavouras e nas cidades. Contaram que muitos ali não tinham acesso a uma comunidade de fé viva. Luigi sentiu que Deus o chamava para lá. Em 1910, embarcou em um navio rumo ao sul. A travessia foi longa. O balanço do mar, o barulho das ondas, as orações silenciosas na pequena cabine. Ele sabia que deixava para trás tudo o que conhecia para seguir um chamado maior, a chegada ao Brasil. Quando o navio aportou em Santos, Luigi foi recebido pelo calor úmido e pela agitação do porto. Seguiu de trem para São Paulo e se instalou no bairro do Brás, reduto de imigrantes italianos. As ruas eram cheias de pequenas padarias, oficinas e mercearias. As conversas se misturavam entre italiano e português. Foi em uma casa simples, na rua Marechal Deodoro, número 32, que começaram as primeiras reuniões. Não havia instrumentos sofisticados, nem templo. Apenas vozes cantando hinos e corações abertos à palavra. O primeiro batismo. A mensagem começou a tocar corações. Alguns vinham movidos pela curiosidade, outros pela necessidade. Em 10 de março de 1910, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, Luigi realizou o primeiro batismo em águas no Brasil. O rio refletia a luz suave da manhã, e um pequeno grupo acompanhava emocionado. Para muitos, aquele momento foi como plantar a primeira semente de um jardim que se espalharia por todo o país. A formação da identidade. Desde o início, Luigi estabeleceu princípios que se tornariam marcas da congregação cristã no Brasil. Cultos simples, conduzidos pelo Espírito Santo, separação de assentos entre homens e mulheres, ausência de dízimos obrigatórios, apenas ofertas voluntárias, e um inário próprio que se tornaria parte central da adoração. Não havia uma sede mundial. A liderança era local, formada por anciães e diáconos escolhidos pela própria comunidade. Os desafios, nem tudo foi fácil. Houve críticas, incompreensão e até perseguições. Alguns não aceitavam as manifestações espirituais. Mas o testemunho de vidas transformadas e curas milagrosas falava mais alto. Em 1927, a primeira casa de oração própria foi inaugurada em São Paulo, marcando um passo importante para a estabilidade da obra. A expansão pelo Brasil, o movimento cresceu. Primeiro entre descendentes de italianos, depois alcançando brasileiros de todas as origens. Do sul gelado às quentes cidades do Nordeste, a mensagem se espalhou. Pequenas congregações surgiam em bairros e vilas distantes, sempre com o mesmo formato de culto e a mesma simplicidade. O legado. Mais de um século depois, a congregação cristã no Brasil conta com milhões de fiéis. Ainda mantém a simplicidade e a reverência dos primeiros dias. Tudo começou com um homem disposto a atravessar oceanos para obedecer ao chamado de Deus. Hoje, milhões de pessoas se reúnem em casas de oração, grandes e pequenas, mantendo viva a tradição iniciada por Luigi Francesco